Boa noite, amigos, vocês já me conhecem, eu sou o Rodney Rocha e hoje nós vamos para a nossa aula 5 de Direito Constitucional. Hoje nós vamos tratar mais alguns incisos do artigo 5º, né? Um artigo que despenca na prova de vocês e que, portanto, a gente vai tentar explorar aqui a maior quantidade de incisos do artigo 5º, tudo bem? Vamos lá. Bem, o projeto Quero Ser Escrevente 2024 é totalmente gratuito. Se você tem interesse em prestar concurso para o Tribunal de Justiça, vem com a gente tenta te ajudar, a gente faz o possível aqui para fornecer o melhor conteúdo jurídico de forma simplificada, tá bom? Porque não adianta muito especialista por aí fala e você acaba não entendendo nada, nem eu. Aí eu às vezes fico viajando, não entendo, porque é bem minucioso. Mas aqui a gente tenta simplificar para que você tenha um bom desempenho na sua prova, tá bom? Vamos lá? Bem, na aula 4 nós fomos até o inciso, peraí, deixa eu ver aqui, nós fomos até o inciso 15, né? Que era sobre a locomoção. Nós vamos agora para o inciso 16. X, V, pauzinho em algarismos romanos, ok? Vamos lá. Todos podem unir-se, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá. Para uma manifestação, para uma reunião pacífica em local público, você pode chamar as pessoas, se reunir. Isso é livre, a Constituição nos garante isso. Parece estranho, mas em tempos de ditadura isso não era possível. Mas hoje, em Estado Democrático de Direito, nós podemos nos reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Praça pública, vamos colocar como praça pública, né? Então, mas você tem que comunicar às autoridades competentes, até mesmo para dar uma assistência quando for o caso. Então, por exemplo, é comum a gente ver em São Paulo manifestações em avenidas, né? E aquilo vai acompanhado pela polícia, pelo trânsito e tal. Por quê? Porque aquilo ali é uma forma de apoio, tá certo? Não vamos polemizar na questão de ruas, se pode, se não pode, né? Atrapalha a quem deixa de atrapalhar, beneficia a quem. Vamos tratar de uma forma genérica. Praça pública. Você pode reunir-se pacificamente, sem armas, né? Em locais públicos, em praças públicas, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada, e você tem que avisar as autoridades competentes, tá bom? Tudo bem, você vai fazer uma reunião lá de 6 pessoas, né? Então não há necessidade, nós estamos falando de manifestações, tá certo? Então vamos seguir aqui para o inciso 17. É plena a liberdade de associação, sendo vedada a interferência estatal. Acabei de ter um problema aqui no meu notebook relacionado ao meu carregador. Portanto, eu vou pedir a vocês um pouquinho de compreensão aí. Eu vou voltar com a live para tentar fazer com que o meu notebook funcione, tá bom? Deixa eu ver se eu já consigo aqui. Eu tô com o carregador com problema, mas vamos seguindo. Já até apagou a luz aqui. Enquanto o meu filho vai tentando ver o que acontece aqui com o carregador nos bastidores, eu vou continuar falando aqui de direito constitucional com vocês. Pois bem, nós estávamos falando da reunião. Espero que tenha ficado claro a questão da reunião. Por quê? Porque também cai na prova esse inciso. É muito importante esse inciso para a sua prova. Tá ok? Então, essa questão da reunião pacífica, sem armas, sendo exigida somente a comunicação às autoridades, né? É um direito constitucional assegurado
né, na nossa Carta Magna. E, portanto, ele está no rol seria na lista de direitos fundamentais. Tá certo? Meu filho restabeleceu aqui. Acredito que ele tenha conseguido emendar o carregador, que está com mau contato. E ainda bem que não caiu. Olha a nossa sorte. Não caiu, ele conseguiu restabelecer. Deu uma emendadinha no fio aqui. Mau contatinho. E embora o notebook tenha desligado, não saiu da página da Constituição Federal. Vamos continuar então. Obrigado, filho. Vamos continuar. Íamos falar da liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada as de caráter militar, inciso 17. Ou seja, uma associação, ela pode ser formada, né, associação de bairro, associação de escreventes técnicos judiciários, associação dos amigos do time tal, enfim, associações, associação dos policiais militares, associação dos ufólogos, você pode fazer todas montar associações, né? A interferência estatal é proibida pela Constituição Federal, mas tem uma ressalva aí. Associações de caráter paramilitar, ou seja, aquelas associações que visam golpe de Estado, né? Aquelas associações que no fundo, lá no fundinho, ainda que disfarçado, fala em golpe militar, não pode. Isso não pode, tá bom? Aquelas que visam o armamento, né? Também não pode, tá bom? Então, tudo é um tanto quanto relativo também, porque você pode ter uma associação de colecionadores de armas, né? É até uma atividade de lazer, vamos dizer assim, né? Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Então, assim, tudo aquilo que não é com intuito paramilitar, que não é aquela questão de guerra de guerrilha, né? Que não é aquela questão de golpe de Estado, né? Isso não pode, tá bom? Então, associações são livres, a criação, a manutenção, a existência de associações, porém, essa parte de voltadas a atividades militares não pode, tá bom? Vamos ao inciso 19. Eu já falei do inciso 17 e 18 no mesmo comentário. Vamos ao 19. As associações só podem ser compulsoriamente. O que é compulsoriamente? Obrigatório, né? Só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Vamos lá. Associações podem ser dissolvidas? Podem. Como? Com decisão judicial. Pode o Estado interferir e acabar com uma associação? Não. Por quê? Porque está na Constituição Federal. É um direito fundamental. Portanto, o Estado não tem o direito de interferir. Outro inciso também que para nós é muito comum, mas era fruto de grandes problemas na época ditatorial, tá bom? E tem mais um detalhe. Elas têm que ser se elas forem dissolvidas, é por decisão judicial e somente após o trânsito em julgado. Vamos explicar isso. Isso é importante. O que é trânsito em julgado que tanto se fala? De uma maneira simples, vamos dizer que quando não há mais possibilidade de recurso. Não há mais possibilidade de recurso de uma decisão judicial, de um acórdão. Então vamos lá. Você sofre um processo na primeira instância, né? No primeiro grau. Ou seja, você sofre um processo. Vamos falar do criminal. O criminal sempre é mais fácil de compreender esse tipo de coisa. Direito processual na minha concepção. Mas vamos lá. Você é acusado de um crime. E aí você sofre todo o processo judicial na primeira instância. E o juiz singular, que a gente chama,
o juiz singular, o juiz da vara de condenação, te condenou. Você tem um prazo para recorrer. O promotor tem um prazo para recorrer. Nenhum dos dois recorreu, transitou em julgado. Um dos dois recorreu, isso sobe para o tribunal que a gente fala, vai lá para São Paulo, vai para uma Câmara de Direito Criminal, 3 desembargadores irão analisar e julgar. De novo, vem um acórdão, não é uma sentença agora, é um acórdão. Esse acórdão vem e aí você tem prazo para recorrer. Você tem prazo para recorrer. Não recorreu, transitou em julgado. E aí, mas recorreu, sobe para o STJ. Sobe para o STJ, que aí já é em Brasília. Aí 5 ministros do STJ vão julgar o seu caso. E aí será, de novo, vai sair um acórdão e você terá prazo para recorrer. Não recorreu, você e o Ministério Público, né? Não recorreu, transitou em julgado. Acabou o processo. Recorreu. Aí sobe, vamos dizer, para o STF. Sobe para o STF. Subiu para o STF, mesmíssima coisa. Vem um acórdão e esse acórdão você tem prazo para recorrer. Acabou, recorreu, não transitou em julgado. Recorreu, não, desculpa, peraí. Vem um acórdão do STF, existem recursos específicos para o STF, né? Então aí, se você não recorrer, aí transita em julgado também. Você recorreu, ou seja, enquanto couber recursos e você ou a outra parte continuar recorrendo, não transitou em julgado. Então vamos voltar para o inciso. Então, trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recorrer. Acabou o processo, acabou, não tem como mais, tá bom? Vamos voltar para o inciso. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Legal. Trazendo para o inciso, houve uma decisão de juiz de primeira instância, ninguém recorreu, transitou em julgado, houve a decisão desfavorável, vai ser dissolvida, né? Está de acordo com a Constituição, porque o juiz determinou, pode sim ser dissolvida. Ninguém recorreu, transitou em julgado. Recorreu, continua em funcionamento. Por isso é importante entender o quê? Entender que uma vez que houve recurso, a associação continua a funcionar, tá certo? E isso pode demorar um tempo, não importa. A Constituição nos garante que houve a decisão judicial ou um acórdão dizendo que aquilo tem que ser dissolvido. Tá de acordo? Pode ser dissolvido? Pode, se transitar em julgado. Não transitou em julgado? Não pode. Tá bom? Vamos para o próximo inciso. As entidades... peraí. É o 20 agora. 20. XX. Ninguém será compelido a associar-se ou permanecer-se associado. Ninguém será obrigado a se associar em algum lugar, tá certo? Você não é obrigado a ser sócio da associação de bairro. Você não é obrigado a ser associado lá. Você não é obrigado a ser associado à entidade de classe. Então você entra, você se associa se quiser. Não existe essa coisa. Para você trabalha de escrevente, você é obrigado a se associar. Ninguém é obrigado, certo? Vamos ao inciso 21. XX, pauzinho. 21. As entidades associativas, ou seja, as associações, quando expressamente autorizadas ou ter as suas atividades... As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial e extrajudicialmente. Então, o que está dizendo aqui? As associações
podem representar os seus associados. Elas têm legitimidade para representar, seja em via judicial, seja em via extrajudicial. Extrajudicial é fora do judiciário. Então qualquer assunto que exija como é que fala? A interferência de uma associação para te representar, ela pode, desde que você expressamente, né, você assine dizendo que ela pode te representar. Por exemplo, uma entidade de classe, uma associação dos escreventes técnicos judiciários, pode representar os interesses? Pode, né? Pode, porque ela já desde que expressamente autorizadas, tá bom? Vamos ao próximo. Mudamos agora de assunto, embora ainda no artigo 5º, é garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de propriedade. Ou seja, você tem o direito de ter a sua propriedade, de zelar por ela, de usufruir. O que é usufruir? Receber os frutos daquela propriedade, né? Desde que, igual lá no exercício profissional, na liberdade de exercício profissional, você cumpre os requisitos, a propriedade é sua, né? Você pode usar e fruir, usufruir, usufruto, colher frutos, tá bom? Tudo bem? O inciso 23, XX, 3 pauzinhos. É garantido o direito de propriedade. É garantido o direito de... A propriedade atenderá à função social. A propriedade atenderá à função social. O que é a função social da propriedade? Você deixar um terreno abandonado, por exemplo, esse terreno não está atendendo à função social. O que seria a função social? De uma forma genérica, a gente pode dizer que aquele terreno ele pode virar um estacionamento, um empreendimento, uma casa, né? Então são funções sociais da propriedade para trazer benefícios para as pessoas. Então, por exemplo, se você tiver um terreno, vamos imaginar um terreno no centro da cidade, em que você não utiliza aquele terreno, aquele prédio, aquela propriedade, ele está sem função social. Ele estando sem função social, óbvio, deverá ter um processo adequado para que você perca, né? Perca o direito de propriedade daquele imóvel, daquele bem, tá bom? Não vamos polemizar, hein? Não vamos polemizar. Esse assunto dá uma boa polêmica, mas nós não vamos polemizá-lo. Aí, ó, pode ver que na sequência, no inciso 24, o próprio artigo 5º ele já vem e fala assim, ó. Artigo 5º, inciso 23, fala que a propriedade atenderá à função social. O 24, a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, por exemplo, vai construir um metrô em Itapecerica da Serra. Pode ir lá. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vai construir um metrô em Itapecerica da Serra. E aí a linha do metrô passará bem no seu terreno. Tá certo? Então, pode desapropriar? Pode. Só que tem que ser indenizado. Uma indenização justa, né? Tem que ser uma indenização justa. Eu levantei a página aqui e tô me perdendo. Justa e prévia em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição, que nós vamos ver mais à frente. Existem casos que a desapropriação é praticamente automática, tá bom? Então é isso. A pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Outro inciso que dá uma grande polêmica por conta dos grandes latifundiários, né? Então vamos lá. Uma pequena propriedade rural, definida em lei como pequena propriedade. Se a família trabalha ali, ela não pode ser penhora para pagamento de dívidas. Então, um pequeno produtor, a sua propriedade se enquadra como pequena propriedade rural, ele se enrola nos financiamentos bancários, aquele imóvel não pode ser penhorado, desde que seja trabalhado pela família e que esteja enquadrado como pequena propriedade rural. Não pode ser penhorado. E aí, o inciso ainda complementa, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Pequeno produtor rural, sua propriedade é definida em lei como pequena propriedade, a família trabalha lá, ele pegou um empréstimo para comprar um maquinário, não conseguiu pagar, e aí uma das formas de receber é a penhora. E aí aquele imóvel, não, aquela pequena propriedade não poderá ser penhorada. E ainda ele fala aqui que a lei irá dispor sobre meios de financiar o desenvolvimento da pequena propriedade rural. Tá bom? Vamos lá. Daí decorrem os grandes investimentos do governo federal, né, no sentido de incentivar a pequena agricultura, o agricultor familiar que se chama, tá bom? Quando você ouvir falar de agricultura familiar, é aquele pessoal que trabalha na terra e a sua terra é caracterizada como pequena propriedade rural, certo? Inciso 27. X, V, dois pauzinhos. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então aí nós estamos falando de direito autoral, tá certo? Então a pessoa produz uma obra, uma música, um poema, um livro, sei lá, um espetáculo, né? Ele tem direito exclusivo da utilização daquilo, né? E a reprodução dessas obras, inclusive, e os herdeiros têm direito. Então é comum você ver, por exemplo, tem bandas aí que bandas musicais que tem aí celeumas, né? Que tem aí litígios, que tem processos judiciais. Quem tem o direito ao quê, né? Se já acabou o direito, se não acabou, enfim. Então, os herdeiros têm direito a usufruir daquela canção, daquela obra literária, enfim, daquela arte, tá bom? E aí nós vamos para o inciso 28. Inciso 28. O inciso 28... ele tem duas alíneas. O que é alíneas? Lembra lá que está assim, ó, Constituição Federal, artigo 5º, né? Aí vem o caput do artigo. Todos são iguais perante a lei, tarará, tarará. Nos termos seguintes. Todos são iguais perante a lei, sendo vedada, nos termos seguintes. Aí vem os incisos. Aí vem em algarismo romano. No nosso caso, nós estamos no 28. X, V, 3 pauzinho. São assegurados nos termos da lei. Aí vem a linha A e B, dois itens. Se você perceber, a lei ela trabalha assim, ó, artigo, aí vem ou inciso, ou parágrafo e incisos, tá certo? Ou parágrafo caput, artigo, caput, né? Aí vem os incisos, né? Ou parágrafo, e às vezes tem a linha A, B, C, D, E, F. Então no nosso caso, nós, se fôssemos escrever, escreveríamos artigo 5º, vírgula, inciso
XXV 3 pauzinho, vírgula, a linha, abre aspas, A, fecha aspas, tá? Então vamos lá. São assegurados nos termos da lei. A linha A. A proteção é assegurado. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas. Então, se há uma obra coletiva, né, a participação é individual. Cada um tem direito a uma parte ali. E a reprodução de voz e imagem humanas, por exemplo, jogo de futebol, a gente escuta lá o pessoal gritando e tal, né? Então ali também pode ser reproduzida a imagem e a voz das pessoas, mostrar ali, né, o futebol, a arquibancada, isso pode ser utilizado. Ah, mas por quê? Não é direito de imagem? Porque é uma atividade desportiva, né? Vai incentivar o esporte, a integração. Todo mundo sabe que o esporte faz bem em todos os sentidos, apesar que existem exceções, né? Tem gente que vai no estádio para poder xingar, poder praticar racismo, não é verdade? Gente que vai no estádio para machucar as pessoas, tacar a garrafa de cerveja na cabeça das pessoas. Raramente acontece isso, né? Gente que vai para brigar, soltar fogos de artifício no outro, né? Então, vamos considerar que a Constituição levou em consideração essa parte benéfica do esporte, que é a integração social, a diversão, o entretenimento. Fala se não é gostoso. Você admira um esporte como o futebol, que eu gosto, por exemplo, gosto do Corinthians, e aí sou corintiano e queria muito ir no estádio, mas a gente acaba não indo. Deixa pra outra vez, por quê? Medo da violência. Mas se eu estiver lá, voltando pro inciso, se eu estiver lá e me filmar, né, e eu filmar minha voz e tudo mais, eu cantando o hino do Corinthians, aí pode ser que aquilo pode ser reproduzido na televisão, tá bom? Tudo bem? Vamos seguindo. A linha B. O direito de fiscalização do aproveito econômico das obras que criarem ou de que participem os criadores, os intérpretes e as representações aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. Vou ler novamente. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Ou seja, em obras nesse tipo, no contexto de obras, né, no contexto de aproveitamento econômico, as associações e representações sindicais podem fiscalizar, tá bom? Vamos lá? E aí nós entramos em mais um direito fundamental, que é o direito de herança. Inciso 30. XXX. É garantido o direito de herança. É garantido o direito de herança, né? Então a herança parece simples, mas não é tão simples, né? Tanto que a gente vê aí, às vezes, um imóvel em que, vamos supor, faleceu alguém, não foi feito inventário, alguém toma conta daquilo, ou de parte daquilo, e aí não quer entregar para os irmãos porque ele estava ali, ele arrumou, fez benfeitorias. Vamos lá. Existe o que é uma herança? A herança é tudo aquilo que o de cujos é quem faleceu, deixou. Então, carro, casa, aplicação, dinheiro no banco, joias, né? Obras literárias, coisas artísticas, direitos autorais, né? Tudo isso é herança. Essa massa de bens a gente chama de espólio. Espólio, tá certo? Então, existe um espólio, a massa de bens que alguém deixou. Aquilo, vamos supor que seja um veículo. O veículo ele tem custos, não tem? Ele não pode, precisa de manutenção, ele precisa de seguro, ele precisa. Alguém pode usar? Pode, mas vamos chegar lá.
precisa pagar os impostos, precisa estar com a documentação em dia, né? O bem pode continuar andando? Pode, não precisa, faleceu alguém, não precisa parar aquilo. Mas você tem que criar os meios. Aquilo faz parte de um espólio, é uma herança. Então é de todos os herdeiros, tá certo? Mas pode alguém usar? Pode, desde que os outros concordem e que aquilo entre no inventário, tá certo? Então o direito de herança é muito comum, como eu disse, alguém falece alguém, um dos herdeiros toma posse daquilo como se dele fosse e não, agora eu que estou aqui, né? Meu pai gostava mais de mim, tanto que eu morava com ele aqui. Não, é do seu pai, não é seu, tá certo? É do seu pai, não é seu. E de quem que é? É seu e dos seus irmãos, às vezes da esposa dele, certo? De todos os irmãos. Então aí começa aquele espólio, começa a virar, pra gente entender, uma empresa. É como se fosse uma empresa. Ele tem custos e às vezes tem benefícios, né? Então às vezes é um galpão. Imagina um galpão alugado, um prédio alugado, 500 salas alugadas. O cara deixou de herança. Precisa parar toda a atividade ali? Mandar todo mundo embora porque faleceu o patriarca? Não precisa. Aquilo continua existindo, vai entrar em inventário, o dinheiro que arrecadado tem que entrar para o espólio tem que descontar os custos daquilo, né? Tipo, impostos, por exemplo, né? O IPTU, por exemplo, né? E aquilo continua existindo, porém, dentro de uma massa de bens, aquela atividade comercial toda continua existindo dentro da massa de bens, e para isso continua pagando impostos, continua recebendo, ou seja, fruindo, né? Recebendo frutos, continua sendo usado, fruto, usar, fruir, usar e fruir, usar ou colher frutos, ou os dois, tá certo? Mas dentro de uma massa de bens que dentro do inventário torna-se como uma empresa. Para aquilo tem para continuar pagando funcionário, tem que continuar pagando funcionário se tiver, continuar pagando impostos, processo trabalhista, processo tributário, continuar tem que honrar com os compromissos, continuar pagando fornecedores, tá entendendo? E também recebendo. Isso tudo entra dentro do inventário e nomeia-se, às vezes, um administrador dos bens. Alguém que vai se responsabilizar por cuidar daquela massa de bens da forma mais adequada. Faleceu, não é que vira a casa da mãe Joana, não. Faleceu uma pessoa, aquilo muitas vezes acaba até se regularizando mais do que era regularizado. Porque os herdeiros têm maior interesse em receber a sua parte, tá bom? E às vezes não, né? Às vezes dá problema. Às vezes os herdeiros não querem nem saber e aí cada um com o seu, aquela coisa que a gente está acostumado a ver por aí, principalmente na novela. Vamos falar do inciso 31, XXX, um pauzinho, que ainda trata de direito de herança, de sucessão. Olha só, já estou dando aqui para vocês diversos termos do direito civil que pode cair na sua prova. De cujos, você já sabe, é quem faleceu. Inventário, pode cair lá. Espólio, pode cair lá. Espólio, a massa de bens que o de cujos deixou. E aí nós vamos para o termo sucessão. Sucessão é herdeiro. Quem são os sucessores de um fulano? Quem são os herdeiros? Eu sou o sucessor do meu pai. Eu sou o sucessor do meu marido, da minha esposa. E assim por diante, tá? Então vamos lá. A sucessão, ou seja, a transferência de bens de estrangeiros. Bens de estrangeiros. Vamos lá. Um estrangeiro possui bens no Brasil, né? Por exemplo, um imóvel está situado aqui, né? Tem coisas aqui, o estrangeiro tem coisas aqui. Será regulada pela lei brasileira. A lei brasileira é que vai determinar de quem que é aqueles bens. De quem são aqueles bens. Tá certo? Então não adianta puxar lá o direito de herança de Portugal. O cara é português, faleceu aqui. Não, como ele era português, então aqui em Portugal fica tudo pro governo, por exemplo, né? Não. O que vai regular
a sucessão de bens do estrangeiro localizados no país, no nosso país, no Brasil, é a lei brasileira, tá bom? E com a ressalva de que em benefício do cônjuge, quem é cônjuge? Cônjuge, outro termo muito utilizado no direito civil, cônjuge, marido, esposa, certo? Marido ou a esposa. Se for união homoafetiva, acho que é assim que fala, né? For uma união de pessoas do mesmo sexo, é a mesma coisa, é cônjuge também, tá bom? Cônjuge também. Então faleceu o marido ou a esposa, não importa qual se é uma união homoafetiva ou não, né? É o cônjuge. É o cônjuge. Se eu sou casado com uma mulher, ela é minha cônjuge. Se eu sou casado com um homem, ele é meu cônjuge. Portanto, meu herdeiro. A depender, lógico, né, das regras do direito civil, do tipo de união que foi contraída dentro do direito civil. Mas o cônjuge é a mulher ou a esposa, sendo do mesmo sexo ou não sendo do mesmo sexo. Tá certo? Então, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Tá certo? Então vamos lá. Um português, vamos polemizar não, vamos dificultar um pouco. Um português tem imóveis no Brasil, ele é casado com um homem e eles têm filhos, certo? Um português, um alemão, um americano, ou seja, um estrangeiro, tem bens no Brasil, faleceu. O seu cônjuge, que é um homem, no caso, um homem faleceu, estrangeiro, e um homem brasileiro é seu marido. O que acontece? A lei brasileira é a regra, a lei brasileira. Porém, a lei do país dele, a lei do português, vamos supor, seja melhor para o cônjuge e os filhos. Seja melhor para o cônjuge. Então aplica a lei mais benéfica para os brasileiros no caso. Tá certo? É isso que está dizendo aqui o inciso. Vamos de novo? Uma pessoa estrangeira, vou dar o exemplo do português, um português vem para o Brasil, tem bens aqui. Aí ele falece, o seu marido ou a sua esposa, em via de regra, nós vamos utilizar a lei brasileira para aplicar ao caso. Porém, a lei de Portugal ela é mais benéfica para os herdeiros, no caso o marido, a esposa e os filhos. Então aplica qual lei? A de Portugal. Sempre a mais benéfica, guarda isso. A mais, no caso desse inciso, a mais benéfica para o português. Porque a prova pode te dar lá um estudinho de caso, né? Fulano foi casado assim, pode ser até que caia esse exemplo de uma união homoafetiva, por exemplo. Tem uma união homoafetiva e qual lei vai aplicar? Nenhuma. Nenhuma das leis, por causa disso. Vai aplicar a lei do Brasil, porque é mais benéfica. Ou então vai aplicar a lei de Portugal, porque essa é mais benéfica. Vai ter que encontrar qual que é a lei mais benéfica, se é a do país do estrangeiro ou se é a lei brasileira. O exercício vai ter que te dizer isso, a questão vai ter que te dizer isso, tá bom? Então lembra, a lei mais benéfica no caso de sucessão de bens de estrangeiros. Bem, nós estudamos bastante aqui hoje, falamos aqui acho que uns 10 incisos, né? Já estamos quase na metade do artigo 5º. E aí nós vamos encerrando por aqui. Eu quero só agradecer a quem assistiu. Quero agradecer os likes que tenho recebido lá no meu canal do YouTube, @Dr. Rodney Rocha, canal O Direito para o Povo. Eu quero que vocês entrem no canal, se inscrevam, curtam. Lá tem diversos conteúdos jurídicos, tentando
simplificar o máximo possível para quem não é da área do direito, tá bom? Também aproveitando, sou pré-candidato a vereador aqui em Itapecerica da Serra, sou o criador desse projeto que chama-se Quero Ser Escrevente em 2024. Esse projeto existe desde 2014, quando eu entrei no Tribunal de Justiça como escrevente técnico judiciário. E aí, todos os anos que tem concurso, eu tiro uma parte do meu tempo para fornecer um pouco de informação, dividir com vocês um pouquinho. O que a gente fala aqui é suficiente para você ser aprovado? Não. Você tem que ler os artigos, você tem plataformas na internet de resolução de questões, você vai respondendo ali. Muitas vezes você vai perceber que a questão ela cai de uma forma diferente, mas é a mesma resposta. Então é uma questão de prática também. Ah, mas eu não sou do direito, não fiz faculdade de direito, como é que eu vou saber? Por isso que nós estamos aqui. Mas eu vou te falar duas coisas, uma boa e uma ruim. A boa é que no concurso só passa quem se prepara. Tem gente que é do ramo do direito e não passa no concurso de escrevente. Tem gente que não tem nada a ver com a área do direito e passa. Qual que é a diferença? Um se preparou e o outro não se preparou. Então às vezes o cara tem formação, mas não se preparou. Às vezes o cara não tem formação e se preparou e passa. Então, em resumo, o concurso de escrevente técnico judiciário não passa quem sabe, passa quem se preparou. Ainda tem aquele que sabe a matéria todinha de cor e salteado, mas não se preparou adequadamente para a prova, tá certo? Então é isso, meus amigos. Acessem nossas redes sociais: YouTube @Dr. Rodney Rocha, Facebook Rodney Rocha Ney, né? E o Instagram @Dr. Rodney Rocha, pré-candidato a vereador em Itapecerica da Serra. Um forte abraço e fiquem com Deus até quinta-feira que vem.